O arquivo chegou sem aviso, anexado a um e-mail vazio enviado às 2h14 da manhã. Nenhum texto, nenhum assunto, apenas um nome estranho composto por números e a data do dia anterior. Quem recebeu foi Rafael, técnico de som acostumado a editar ruídos, limpar interferências e transformar gravações amadoras em áudios utilizáveis. No início, ele acreditou que fosse apenas mais um pedido estranho de alguém querendo identificar sons inexplicáveis. Mas quando colocou os fones e apertou o play, percebeu que aquilo era diferente. Os primeiros segundos eram compostos por silêncio quase absoluto, interrompido apenas por uma respiração extremamente baixa, como se quem estivesse gravando tentasse não ser ouvido. Ao fundo, um som ritmado surgia a cada 5 segundos. Não parecia mecânico. Não era vento. Era algo orgânico. Um arrastar lento, pesado, seguido de uma leve vibração. Rafael aumentou o volume. A respiração ficava mais acelerada. O som se aproximava. E então, pela primeira vez, surgiu uma voz sussurrando algo incompreensível, como se estivesse falando diretamente dentro do microfone, mas ao mesmo tempo distante demais para ser humana. Rafael decidiu analisar as ondas sonoras no computador. Ao ampliar o espectro do áudio, notou frequências que não se encaixavam em padrões comuns de gravação ambiente. Havia picos graves abaixo do limite habitual da audição humana, mas eles estavam ali, registrados com clareza. Ele isolou a faixa da voz e aplicou filtros para tentar compreender o que estava sendo dito. O resultado foi perturbador. A frase parecia se repetir em ciclos. Ele sabe que você está ouvindo. A entonação não variava. Não havia emoção. Era como uma mensagem pré-programada. Enquanto revisava o trecho, percebeu um detalhe ainda mais inquietante. Em determinados pontos, havia uma segunda camada sonora, quase imperceptível, que não estava presente na primeira audição. Era como se o áudio estivesse se alterando sozinho cada vez que era reproduzido. Rafael voltou ao início da gravação. O arrastar agora parecia mais próximo. A respiração, mais irregular. E no minuto exato em que a voz repetia a frase pela terceira vez, um novo som surgiu. 3 batidas secas, espaçadas, como se alguém estivesse tocando na madeira bem ao lado do microfone. Intrigado, Rafael verificou os metadados do arquivo para descobrir sua origem. O campo de localização estava corrompido, mas um detalhe chamou a atenção. O áudio havia sido gravado exatamente às 3h33 da madrugada, 2 dias antes de chegar ao seu e-mail. Ele decidiu enviar uma resposta pedindo mais informações, mesmo sem saber se receberia retorno. Nenhuma resposta veio. Na noite seguinte, enquanto organizava seus equipamentos no estúdio caseiro, ele ouviu algo familiar. 3 batidas secas ecoaram pela parede atrás de sua mesa. O som era idêntico ao registrado na gravação. Ele ficou imóvel. O silêncio que se seguiu parecia mais pesado do que o normal. Lentamente, colocou os fones novamente e apertou play no arquivo original. O arrastar começou. A respiração também. Mas desta vez havia algo novo. No fundo da gravação, misturado às frequências graves, era possível ouvir um som que lembrava o ambiente do próprio estúdio dele. O leve zumbido do estabilizador de energia que ficava ligado ao lado da mesa. O coração acelerou. Rafael pausou o áudio imediatamente e olhou ao redor. O estabilizador continuava emitindo seu ruído constante, mas a sensação de que algo estava errado era inegável. Ele voltou ao computador e analisou o espectro novamente. Agora havia uma nova camada inserida no final da gravação, algo que não estava ali antes. O trecho adicional começava após 1 minuto e 50 segundos, embora o arquivo originalmente tivesse apenas 1 minuto e 40. O novo segmento continha passos ecoando em piso cerâmico. O som era extremamente parecido com o chão de sua própria casa. Em seguida, vinha o render característico da porta do corredor, a mesma porta que levava ao quarto onde ele estava. A respiração no áudio não era mais distante. Estava clara, próxima, praticamente sobre o microfone. E então, com nitidez perturbadora, a voz sussurrou novamente: "Agora você está dentro." No mesmo instante,
A porta do corredor rangeu atrás dele. Rafael não teve coragem de se virar imediatamente. Ficou encarando a tela do computador enquanto o áudio continuava tocando. Os passos gravados se aproximavam do que parecia ser o quarto. Cada passo era sincronizado com estalos reais no piso da casa. Quando finalmente reuniu coragem para olhar para trás, não havia ninguém. A porta estava entreaberta, exatamente como descrito na gravação. O silêncio era absoluto. De volta ao computador, percebeu que o arquivo continuava crescendo em duração, como se estivesse sendo atualizado em tempo real. A linha do tempo já marcava 2 minutos e 20 segundos. No novo trecho, era possível ouvir o som de uma cadeira sendo arrastada, a mesma cadeira onde ele estava sentado. Lentamente, quase sem perceber, Rafael notou que sua própria respiração estava se encaixando no ritmo da respiração registrada no áudio, como se estivesse sendo guiada por ela. O arquivo alcançou 3 minutos exatos. A tela do computador piscou levemente, mas não desligou. No último trecho adicionado, havia apenas silêncio por alguns segundos. Depois, 3 batidas secas ecoaram novamente, desta vez mais altas do que nunca. O microfone da gravação captou o som de alguém se levantando abruptamente e tropeçando. Um objeto caiu no chão. O som era idêntico ao de um fone sendo arrancado com pressa. A respiração ficou desesperada, irregular, até ser abruptamente interrompida. A voz surgiu pela última vez, agora clara, firme e próxima demais, grave. Naquela mesma madrugada, um novo e-mail foi enviado automaticamente do computador de Rafael para um destinatário aleatório na internet. Anexado à mensagem, estava um arquivo de áudio recém-criado com o nome composto por números e a data do dia seguinte. O conteúdo começava com silêncio, seguido por uma respiração baixa tentando não ser ouvida. O monitor de áudio do apartamento sempre foi apenas uma garantia de tranquilidade. Instalado ao lado do berço, ele captava qualquer som acima do normal para que os pais pudessem dormir sem medo. Naquela madrugada, às 2h43, o dispositivo ativou sozinho. No registro salvo automaticamente pelo aplicativo, os primeiros segundos eram comuns, o leve ruído do ventilador girando e a respiração tranquila do bebê dormindo. Mas exatamente aos 10 segundos, um estalo ecoou no quarto, como se alguém tivesse pressionado lentamente a maçaneta da porta. O estranho é que a porta não rangia havia meses, depois de ter sido lubrificada. O bebê continuou dormindo. Então, um som quase imperceptível começou a surgir no fundo do áudio. Era baixo demais para ser notado sem fones de ouvido. Um sussurro arrastado, repetitivo, que parecia formar sílabas desconexas. Quando a mãe ouviu a gravação pela manhã, sentiu um arrepio imediato, porque no meio daquele ruído quase inaudível, havia uma frase que começava a se repetir com clareza perturbadora: ele não está sozinho. A mãe acreditou, no primeiro momento, que fosse interferência eletrônica, talvez algum sinal captado de outro dispositivo próximo. Porém, ao aumentar o volume e aplicar filtros simples no próprio celular, a frase se tornava ainda mais clara. Não era interferência. Havia respiração acompanhando as palavras. Uma respiração diferente da do bebê. Mais lenta. Mais pesada. A gravação seguia por mais 20 segundos, e então algo ainda mais inquietante acontecia. O bebê, que estava em sono profundo, soltava uma pequena risada abafada. Não era choro. Não era gemido. Era uma risada curta, suave, como se estivesse reagindo a algo divertido. Logo depois, o sussurro mudava levemente o tom e dizia: ele consegue me ver. Nesse exato momento, um som semelhante a um leve toque no colchão era captado, como se alguém tivesse pressionado a mão ao lado do corpo da criança. O monitor continuava registrando tudo, frio e automático. Assustada, a mãe correu para o quarto naquela mesma noite, reproduzindo o horário exato da gravação para verificar se algo semelhante aconteceria novamente. Nada ocorreu. O quarto permanecia silencioso, imóvel, perfeitamente comum. Mas na madrugada seguinte, às 2h43 novamente, o monitor ativou outra vez. Desta vez, o estalo da maçaneta foi mais alto. A respiração surgiu antes mesmo do sussurro. E o ventilador, que normalmente fazia um ruído constante,
pareceu reduzir a intensidade sozinho, como se o ambiente estivesse ficando mais denso. A voz voltou. Agora a frase era diferente. Você também consegue me ouvir. A mãe, que estava acordada naquele momento olhando o aplicativo em tempo real, sentiu o coração acelerar, porque enquanto a voz sussurrava no áudio transmitido ao vivo, ela ouviu um leve estalo vindo do corredor do apartamento. O mesmo som registrado no monitor segundos antes. O pai decidiu verificar toda a casa. Portas trancadas. Janelas fechadas. Nenhum sinal de invasão. Ele chegou até a checar as câmeras do prédio, mas ninguém havia entrado ou saído naquele horário. Mesmo assim, a gravação daquela noite trouxe um detalhe ainda mais perturbador. Ao analisar cuidadosamente o trecho em que a voz sussurrava, perceberam que havia uma segunda camada sonora por trás das palavras. Era muito sutil, quase escondida. Ao aumentar drasticamente o volume, descobriram algo impossível: o som da própria mãe chorando. Mas não era o choro daquela madrugada. Era o choro dela gravado anos antes, em um vídeo antigo guardado na nuvem, quando havia perdido um familiar. A entonação era idêntica. O ritmo da respiração também. Como se o áudio estivesse misturando sons do passado dentro da gravação atual. Na terceira madrugada consecutiva, o monitor ativou novamente no mesmo horário. Só que dessa vez não houve estalo de porta. Não houve ventilador. O ambiente parecia completamente silencioso. O bebê respirava normalmente. E então, de forma clara e sem distorções, a voz falou pela primeira vez em um tom quase natural. Ele já sabe meu nome. O bebê abriu os olhos naquele instante. O áudio registrou o som do colchão se movendo suavemente, como se a criança estivesse tentando se sentar. E algo respondeu. Não com palavras, mas com um som grave, profundo, semelhante a um eco vindo de muito perto do microfone. O bebê soltou outra risada. Só que dessa vez, a risada não parecia infantil. Havia uma tonalidade mais baixa misturada ao som, como se duas vozes estivessem rindo ao mesmo tempo. Apavorados, os pais decidiram desligar o monitor definitivamente. Mas antes de removê-lo do quarto, resolveram ouvir o último registro salvo. O arquivo tinha duração maior do que os anteriores, 3 minutos e 12 segundos. Nos primeiros 2 minutos, apenas silêncio. Depois, passos leves ecoaram pelo quarto. Não eram passos de adulto. Eram curtos demais. Pequenos demais. Como se algo estivesse circulando o berço. A respiração voltou, agora muito próxima do microfone. E pela última vez, a voz sussurrou: agora ele consegue me ver também. O bebê começou a balbuciar algo incompreensível, repetindo sons que não pareciam parte de nenhuma palavra conhecida. Quando a gravação terminou, o aplicativo exibiu um erro e todos os arquivos anteriores desapareceram sozinhos. Desde então, o monitor nunca mais ativou às 2h43. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, os pais ainda acordam com a nítida sensação de que há alguém respirando bem ao lado do berço. A transmissão começou como qualquer outra noite comum na frequência do rádio amador. 3 operadores conversavam sobre interferências atmosféricas quando um chiado mais intenso tomou conta do canal. Era algo normal até certo ponto. Tempestades solares e cruzamentos de sinal costumavam provocar distorções. Mas naquele momento, o chiado não desapareceu. Ele começou a se organizar em um padrão rítmico, quase como uma sequência de batidas metálicas espaçadas. Um dos operadores ajustou o ganho do receptor e pediu silêncio aos outros. Então, no meio do ruído, surgiu uma voz extremamente baixa, arrastada, como se estivesse sendo transmitida de muito longe. Ela pronunciava números, coordenadas, latitude e longitude repetidas em ciclos idênticos, sem variação de tom. O mais estranho era que não havia identificação de chamada, nenhum prefixo, nenhum indicativo oficial. Apenas a voz e os números. E ao fundo, um som constante, como se algo estivesse raspando lentamente contra metal. Um dos operadores decidiu anotar as coordenadas e pesquisar a localização. O ponto indicado ficava em uma área isolada, cercada por mata fechada e praticamente fora do mapa convencional.
Não havia estradas principais nem construções registradas oficialmente naquela região. Enquanto ele confirmava as informações, a transmissão continuava ativa. A voz repetia as coordenadas, mas a cada repetição o áudio parecia se deteriorar levemente, como se algo estivesse interferindo intencionalmente na frequência. De repente, uma segunda voz surgiu. Mais grave, mais profunda. Ela não repetia os números corretamente, mas imitava o ritmo da primeira, distorcendo as palavras como um eco desfigurado. As duas vozes começaram a se sobrepor, criando uma sobreposição perturbadora, quase impossível de compreender. O chiado aumentou de intensidade, e o som metálico de raspagem ficou mais rápido, como se estivesse se aproximando do microfone. Os operadores tentaram responder, solicitando identificação. Nenhuma resposta direta veio, mas logo após a tentativa de contato, algo mudou no áudio. Entre as pausas das coordenadas, começaram a surgir ruídos que não estavam ali antes. Eram sons abafados, muito distantes, como gritos vindos de um espaço fechado. Um deles sugeriu que poderia ser interferência de outra frequência captada acidentalmente. Porém, ao ajustar o filtro e isolar apenas a camada da voz principal, os gritos permaneceram. Eles não eram ruído aleatório. Havia ritmo. Havia desespero. E em determinado momento, no meio das coordenadas, a voz original mudou levemente a entonação e acrescentou algo novo. Eles ainda estão aqui. O silêncio que se seguiu foi mais inquietante do que o próprio áudio. Porque, por alguns segundos, a frequência ficou limpa demais. Nenhum chiado. Nenhum ruído ambiente. Apenas uma respiração muito próxima do transmissor. Intrigados e inquietos, os operadores decidiram gravar toda a transmissão para análise posterior. A conexão durou exatos 6 minutos e 40 segundos antes de ser abruptamente cortada por um estouro alto na frequência. Quando revisaram o áudio completo, perceberam algo que havia passado despercebido durante a transmissão ao vivo. No segundo minuto, enquanto a primeira voz repetia as coordenadas, era possível ouvir algo atrás dela. Um som rítmico que não parecia metal nem raspagem. Soava como passos, lentos, pesados, caminhando em círculos. No quarto minuto, a segunda voz deixou de apenas imitar e passou a antecipar as palavras da primeira, como se soubesse exatamente o que seria dito antes mesmo de ser pronunciado. E no quinto minuto, os gritos abafados ficaram mais claros. Era possível distinguir várias vozes diferentes, todas sobrepostas, pedindo ajuda em uníssono. Na madrugada seguinte, um dos operadores recebeu uma mensagem privada de um número desconhecido. Não havia texto, apenas um arquivo de áudio anexado. O nome do arquivo continha as mesmas coordenadas transmitidas na noite anterior. Ao abrir o arquivo, ele reconheceu imediatamente o som metálico de raspagem. Só que dessa vez estava muito mais alto, mais próximo. A primeira voz não repetia números. Ela dizia apenas: "Você anotou." Em seguida, a segunda voz surgiu novamente, mas agora clara, sem distorções, afirmando: "Ele já sabe onde procurar." O operador desligou o computador imediatamente, convencido de que era algum tipo de invasão digital elaborada. Porém, quando voltou ao rádio naquela noite, encontrou a frequência completamente ocupada por um único som contínuo. Um chiado constante que, ao ser reduzido digitalmente, revelava uma sequência de passos ecoando sobre solo úmido. Dias depois, a gravação original foi analisada com equipamentos profissionais. Ao desacelerar drasticamente o áudio, descobriram algo impossível. As coordenadas não indicavam apenas um ponto geográfico. Quando reorganizadas em outra ordem, formavam datas. Datas que coincidiam com antigos registros de desaparecimento naquela região isolada. No último segundo da transmissão, quase imperceptível ao ouvido comum, havia uma frase que nenhum deles havia notado antes. A voz original, agora clara e sem interferência, dizia: "Estamos transmitindo porque vocês escutam." Desde então, a frequência permanece silenciosa durante o dia. Mas exatamente às 3h33 da madrugada, o chiado retorna por alguns minutos. E quem sintoniza nesse horário específico afirma ouvir, bem ao fundo, coordenadas sendo repetidas lentamente, como se estivessem esperando que alguém as anotasse novamente.
O celular foi encontrado às margens de uma estrada quase deserta, perto de uma curva conhecida por acidentes noturnos. A tela estava quebrada, mas ainda ligava. Quem o encontrou foi um caminhoneiro que decidiu verificar se havia algum contato de emergência salvo. Não havia senha. Não havia fotos recentes. Apenas um único arquivo de áudio gravado poucas horas antes da bateria acabar completamente. O nome do arquivo era automático, gerado pelo próprio sistema, com data e horário marcando 1h12 da madrugada. Curioso, o caminhoneiro apertou play ali mesmo dentro da cabine do caminhão. A gravação começou com o som do motor de um carro ligado e o pisca-alerta marcando um ritmo constante. Era possível ouvir a respiração nervosa de um homem e, logo em seguida, sua voz baixa dizendo que algo havia atravessado a pista. Ele descrevia uma silhueta alta demais, parada além do alcance dos faróis, imóvel no meio da escuridão. Enquanto narrava, o homem mantinha o motor ligado, como se tivesse medo de desligar o carro. O som do pisca-alerta criava uma cadência quase hipnótica no fundo do áudio. Ele dizia que a figura não parecia se mover, mas tinha a sensação de que estava mais próxima a cada segundo. Então decidiu sair do carro para verificar se era alguém precisando de ajuda. O barulho da porta abrindo ecoou claramente na gravação. O vento parecia mais forte do lado de fora, soprando de forma irregular. Seus passos ecoaram no asfalto vazio, acompanhados pelo estalar do cascalho sob os pés. A respiração ficou mais pesada. Em determinado momento, ele parou de falar por alguns segundos. O silêncio foi preenchido apenas pelo som distante do motor funcionando. E então ele murmurou: "Ela está mais perto agora." O caminhoneiro aumentou o volume. No áudio, o homem dizia que não conseguia distinguir rosto, roupas ou qualquer detalhe. A figura parecia absorver a luz dos faróis, como se fosse apenas um contorno escuro recortado contra a noite. De repente, o pisca-alerta parou. Não gradualmente. Parou de uma vez só. O motor também desligou, como se tivesse sido cortado abruptamente. No lugar do som mecânico, surgiu algo diferente. Uma respiração profunda que não era a do homem. Era mais lenta, mais pesada, muito próxima do microfone. O homem começou a recuar, os passos agora rápidos e desorganizados. Ele dizia que a figura não estava mais na estrada. Estava atrás dele. E nesse instante, algo metálico caiu no chão, talvez as chaves do carro. O som reverberou pelo asfalto vazio. A gravação ficou caótica. O homem começou a correr. O som dos passos acelerados ecoava forte, enquanto o vento parecia aumentar de intensidade. A respiração que não era dele continuava presente, acompanhando-o no mesmo ritmo. Não havia diferença de distância. Era como se estivesse colada a ele. De repente, houve um ruído seco, como algo atingindo o aparelho. O áudio ficou abafado, distorcido, como se o celular tivesse caído no chão. Por alguns segundos, só era possível ouvir o vento soprando sobre o microfone. Então, passos lentos se aproximaram do aparelho caído. Não eram passos correndo. Eram controlados, firmes, quase calculados. O som parou bem em frente ao microfone. O silêncio que se seguiu durou 4 segundos exatos. Depois do silêncio, surgiu um som grave, vibrante, impossível de identificar como humano ou mecânico. Não era voz, mas tinha variação de tom, como se estivesse tentando formar palavras sem conseguir. O áudio captou o arrastar de algo pesado pelo asfalto, seguido por um ruído semelhante a tecido sendo puxado. Em seguida, o celular foi levantado. O microfone captou um som muito próximo, quase encostado. Era como uma inspiração profunda sendo feita diretamente sobre ele. Então, de forma extremamente clara, uma frase foi dita: "Agora você também viu." A voz não tinha emoção. Não tinha pressa. Era firme e baixa. Logo depois, o aparelho caiu novamente no chão. O áudio continuou gravando por mais 40 segundos, registrando apenas o vento e, ao longe, o som de algo se afastando lentamente. O caminhoneiro ficou em silêncio dentro da cabine após ouvir tudo. Tentou verificar contatos, histórico de chamadas, qualquer informação que pudesse identificar o dono do celular. Nada além daquele arquivo.
Ele decidiu entregar o aparelho na delegacia mais próxima. Dias depois, ao tentar reproduzir o áudio novamente para mostrar a um conhecido, percebeu algo estranho. O arquivo tinha aumentado de duração. Agora marcava 2 minutos a mais do que antes. No trecho adicional, era possível ouvir o som de um caminhão parando, uma porta se abrindo e passos subindo em uma cabine. A respiração conhecida voltava a surgir, lenta e pesada. E no último segundo do novo trecho, antes do arquivo encerrar, a mesma voz dizia baixinho: "Obrigado por apertar play." O grupo de mergulhadores não estava procurando nada além de imagens bonitas e sons ambientes para um documentário amador sobre a vida marinha. O equipamento incluía uma câmera subaquática e um gravador especial capaz de captar sons em grandes profundidades. Naquela manhã, o mar estava calmo demais, quase imóvel. A visibilidade era boa, e nada parecia fora do comum quando iniciaram a descida. O plano era simples: registrar o som da água, o deslocamento das bolhas, talvez o eco distante de algum barco passando na superfície. Durante 40 minutos, tudo transcorreu normalmente. Mas quando retornaram ao barco e decidiram revisar o material ainda ali mesmo, algo no áudio chamou a atenção imediatamente. No minuto 23 da gravação, um som diferente surgia no fundo. Não era bolha, não era motor, era rítmico, lento, como 3 batidas profundas ecoando sob a água. Eles imaginaram que poderia ser o casco de algum navio distante reverberando na água. Porém, o padrão não se repetia como algo mecânico. As batidas tinham intervalos irregulares, quase como se estivessem respondendo umas às outras. Ao aumentar o volume, perceberam que logo após cada batida surgia um ruído mais sutil, semelhante a algo se deslocando com peso considerável nas profundezas. Um dos mergulhadores comentou que, naquele momento específico da gravação, havia sentido uma leve pressão nos ouvidos, como se algo tivesse passado muito próximo deles. Nenhum deles viu criatura alguma, nenhum vulto, apenas água azul e partículas suspensas. Mas o áudio não deixava dúvidas. Havia algo ali produzindo aquele som. Ao analisarem melhor com fones profissionais, descobriram algo ainda mais perturbador. Entre as batidas graves, surgia uma vibração que lembrava uma tentativa de vocalização. Não era palavra clara, não era idioma identificável, mas havia modulação, como se fosse uma voz distorcida pela densidade da água. A cada nova escuta, o som parecia mais estruturado. Um deles decidiu desacelerar o trecho digitalmente. Foi então que o padrão ficou evidente. As vibrações formavam algo semelhante a sílabas repetidas em sequência. Não fazia sentido lógico, mas definitivamente não era ruído aleatório. E o mais inquietante, no momento exato em que a voz se tornava mais intensa, o gravador captou o som do próprio equipamento sendo levemente tocado. Um leve estalo metálico, como se algo sólido tivesse encostado nele nas profundezas. Na noite seguinte, decidiram retornar ao mesmo ponto para testar novamente o equipamento. O mar continuava calmo. A descida foi feita exatamente até a mesma profundidade. Durante os primeiros minutos, nada fora do comum. Então, quase no mesmo tempo da gravação anterior, a pressão voltou a ser sentida nos ouvidos de todos ao mesmo tempo. Não foi forte o suficiente para causar dor, mas foi sincronizada demais para ser coincidência. Ao emergirem e revisarem o novo áudio, o grupo ficou em silêncio absoluto. As 3 batidas estavam lá novamente, mais altas, mais próximas. E desta vez, a vibração vocal parecia responder a algo. Porque no meio da gravação, era possível ouvir claramente um dos mergulhadores batendo levemente no cilindro de oxigênio para chamar a atenção do outro. Logo após essa batida, o som grave nas profundezas respondeu com 3 batidas idênticas. O clima mudou completamente. O que antes parecia curiosidade científica se transformou em inquietação real. Eles decidiram ampliar o trecho da possível vocalização. Ao ajustar as frequências, perceberam que a sequência de vibrações formava um padrão repetido nas 2 gravações. Quando sobrepostas, as ondas coincidiam perfeitamente. Era como se aquilo estivesse tentando estabelecer um ritmo fixo de comunicação. E no final da segunda gravação, algo novo surgiu.
Um som contínuo, grave e prolongado, que aumentava gradualmente de intensidade até distorcer completamente o microfone. No momento exato dessa distorção, todos os mergulhadores relataram ter sentido uma vibração leve na água, como se algo enorme tivesse se movimentado abaixo deles, fora do campo de visão. A decisão final foi nunca mais retornar àquele ponto específico. O material foi guardado, mas uma última análise trouxe um detalhe impossível de ignorar. Ao inverter digitalmente a sequência de vibrações vocais e ajustar a velocidade, o padrão sonoro se aproximava perigosamente de uma frase em português. Não era perfeita, não era totalmente clara, mas soava como: desçam mais. O mais inquietante é que essa estrutura vocal não estava presente apenas na segunda gravação. Ao revisar a primeira, perceberam que, no fundo quase imperceptível do áudio inicial, a mesma sequência já estava lá desde o começo, como se algo estivesse tentando se comunicar muito antes de eles perceberem. E desde então, sempre que alguém do grupo ouve sons graves e distantes enquanto nada no mar, não consegue evitar a sensação de que há algo lá embaixo, esperando que alguém atenda ao chamado. O gravador foi encontrado dentro de uma caixa de ferramentas empoeirada no porão de uma casa prestes a ser demolida. A equipe responsável pela limpeza já havia retirado móveis antigos e objetos pessoais quando um dos trabalhadores percebeu o pequeno aparelho escondido atrás de uma viga solta. Era um modelo antigo, daqueles que funcionavam com fita magnética e botão físico de gravação. Ao lado dele havia apenas uma fita identificada com uma única palavra escrita à mão: não. A curiosidade falou mais alto. Antes mesmo da demolição começar, decidiram ouvir o conteúdo ali mesmo, dentro da casa vazia. O áudio começou com ruídos ambientes simples, passos ecoando em piso de madeira, o render de uma escada, o som distante de vento atravessando frestas nas janelas. Então surgiu a voz de um homem, aparentemente sozinho, dizendo que estava gravando porque precisava provar que não estava imaginando os sons. A voz parecia cansada, levemente trêmula, mas determinada. Ele explicava que há semanas ouvia batidas vindas de dentro das paredes, sempre à noite, sempre no mesmo horário. Não eram estalos comuns de estrutura antiga. Eram 3 batidas ritmadas, seguidas de uma pausa, como se alguém estivesse esperando resposta. Enquanto falava, o áudio registrou exatamente o que ele descrevia. 3 batidas secas ecoaram claramente. O homem ficou em silêncio por alguns segundos, e então bateu de volta na parede ao lado dele. Após uma pausa de 2 segundos, as 3 batidas responderam, idênticas, no mesmo ritmo. O trabalhador que ouvia a fita sentiu um arrepio percorrer a espinha, porque o som das batidas na gravação não parecia distante. Soava como se estivesse vindo da própria parede da sala onde eles estavam ouvindo naquele momento. Na sequência da gravação, o homem dizia que tinha decidido abrir a parede para descobrir o que estava produzindo aquele padrão. O som de ferramentas começou a preencher o áudio. Marteladas. Estalos de madeira se quebrando. A respiração dele ficou mais pesada à medida que avançava. A cada golpe na parede, pequenas partículas caíam, audíveis na gravação. Então, abruptamente, as batidas cessaram. O silêncio que se seguiu foi absoluto, prolongado demais para ser confortável. O homem sussurrou que não estava encontrando nenhum espaço vazio, nenhum cano solto, nenhum animal. Apenas concreto sólido atrás da camada de madeira. E nesse instante, algo mudou. Um som diferente surgiu, vindo de dentro da parede aberta. Não eram batidas. Era um arranhar lento, contínuo, como unhas raspando na parte interna da estrutura. A respiração do homem se tornou irregular. Ele dizia que conseguia ouvir algo se movendo por trás do concreto, mesmo sem haver espaço físico para aquilo. O arranhar começou a ganhar ritmo, como se estivesse se aproximando do ponto onde ele havia aberto a parede. Então veio uma única batida, muito mais forte que as anteriores. O impacto foi tão intenso que o microfone captou uma vibração metálica, como se o próprio gravador tivesse tremido. O homem deixou cair a ferramenta. No áudio, era possível ouvir seus passos recuando pelo cômodo. Ele repetia que aquilo não era possível, que não havia espaço ali. E então, pela primeira vez, uma segunda voz surgiu na gravação. Não era eco.
Não era interferência. Era clara, baixa e próxima demais do microfone para estar dentro da parede. A nova voz sussurrou apenas uma frase: "Você abriu." O homem começou a respirar de forma desesperada, dizendo que não havia ninguém ali. Os passos dele ecoavam pelo corredor enquanto parecia procurar uma saída. Mas o som do arranhar não vinha mais da parede aberta. Ele se deslocava, como se estivesse percorrendo as estruturas internas da casa, acompanhando cada movimento dele. O gravador continuava registrando tudo, jogado em algum ponto do chão. O som de uma porta sendo fechada com força ecoou ao fundo. O homem gritava que aquilo estava dentro da casa agora. Então, 3 batidas secas ressoaram novamente, mas desta vez não vinham da parede. Vinham do chão, bem ao lado do gravador. Nos últimos segundos da fita, havia apenas respiração ofegante e passos desordenados. Algo caiu pesadamente no piso, seguido de um silêncio abrupto. Por 4 segundos, nada foi captado. Então a segunda voz voltou, agora mais firme, mais próxima, dizendo: "Agora é minha vez." A gravação terminou ali, com um estalo seco característico de fita magnética chegando ao fim. Quando os trabalhadores decidiram verificar a parede mencionada no áudio, não encontraram qualquer cavidade, espaço oculto ou falha estrutural. Era concreto sólido do início ao fim. Mesmo assim, antes da demolição começar, um deles jurou ter ouvido 3 batidas vindas de dentro da casa vazia. E quando a estrutura finalmente foi ao chão, ninguém conseguiu explicar por que, no meio dos escombros, o gravador reapareceu intacto, com a fita novamente rebobinada no início, pronta para ser reproduzida outra vez. O áudio foi publicado anonimamente em um fórum dedicado a analisar sons inexplicáveis. O título era simples: "Gravado no quarto do hotel." Nenhuma descrição adicional, apenas o arquivo para download. Quem publicou dizia ter encontrado o registro no próprio celular ao acordar, sem lembrar de ter gravado nada durante a noite. A gravação começava às 4h12 da madrugada. Nos primeiros segundos, era possível ouvir o ar-condicionado funcionando e o leve ruído de carros passando ao longe. Nada incomum. Então surgia o som de alguém se mexendo na cama, seguido por uma respiração profunda, típica de quem dorme pesado. O curioso é que a respiração parecia vir de muito perto do microfone, como se o celular estivesse sob o travesseiro. Mas logo após 20 segundos, um segundo padrão respiratório começou a ser ouvido. Mais lento, mais controlado. As 2 respirações não estavam sincronizadas. Enquanto a primeira era irregular, natural do sono, a segunda mantinha um ritmo constante, quase calculado. Quem analisou o áudio inicialmente acreditou que pudesse ser eco ou interferência sonora do próprio quarto. Mas ao isolar as faixas de frequência, ficou claro que se tratavam de 2 fontes distintas. A segunda respiração estava mais próxima do microfone do que a primeira. Em determinado momento, a respiração constante interrompeu o padrão por alguns segundos, como se estivesse prendendo o ar. Foi então que surgiu um leve rangido no chão do quarto, típico de alguém mudando o peso do corpo sobre o piso. O detalhe mais inquietante é que o dono do celular afirmava ter trancado a porta com trava interna antes de dormir. No minuto 1h30 da gravação, algo mudou. A respiração constante ficou ainda mais próxima, tão próxima que parecia praticamente dentro do microfone. A respiração de quem dormia, por outro lado, começou a ficar irregular, como se estivesse entrando em um sonho agitado. Então surgiu um som que arrepiou todos que ouviram, um sussurro quase inaudível, pronunciando lentamente o nome do hóspede. Não uma vez, mas 3 vezes seguidas. Cada repetição mais clara do que a anterior. Após o terceiro chamado, a pessoa na cama soltou um leve gemido e virou de lado. O colchão afundou com o movimento. Nesse instante, o áudio captou algo impossível de ignorar: o som de outro lado do colchão também cedendo, como se mais alguém estivesse apoiando o peso ali. O fórum entrou em frenesi. Especialistas tentaram explicar como o colchão poderia ter produzido aquele som sem que houvesse outra pessoa presente. Alguns sugeriram dilatação térmica da estrutura. Outros disseram que poderia ser imaginação auditiva induzida pelo contexto. Mas quando ampliaram ainda mais o trecho, perceberam algo que passou despercebido inicialmente.
Logo após o som do colchão afundando, houve um ruído sutil de tecido sendo pressionado, seguido por um estalo suave como o som de dedos encostando levemente no aparelho. E então, pela primeira vez, a respiração constante foi acompanhada por uma voz clara, baixa e firme. Eu sei que você está acordando. A respiração do hóspede se acelerou imediatamente após essa frase, mesmo que ele afirmasse não lembrar de nada ao despertar naquela manhã. Nos últimos 30 segundos da gravação, o clima se torna ainda mais perturbador. A respiração constante se afasta lentamente do microfone, mas não desaparece. É possível ouvir passos leves se deslocando pelo quarto. O piso rende uma vez, duas vezes. Depois, silêncio absoluto. Por 5 segundos, nada é registrado além do ar-condicionado. Então o som da trava interna da porta sendo movimentada ecoa nitidamente. Um clique metálico inconfundível. A maçaneta gira devagar, produzindo um leve rangido. A porta abre. O corredor do hotel parece silencioso. E a porta fecha novamente com cuidado. O áudio termina com apenas uma respiração restante, a do hóspede, ainda dormindo profundamente. Quando ele acordou naquela manhã, encontrou a porta do quarto destravada. A gerência verificou as câmeras do corredor e confirmou que ninguém entrou ou saiu daquele quarto durante toda a noite. Nenhuma falha foi registrada no sistema de fechaduras eletrônicas. Ainda assim, o arquivo permanece disponível no fórum, analisado por centenas de pessoas. E há um detalhe que poucos percebem na primeira audição. Se o volume for aumentado ao máximo nos segundos finais, é possível ouvir um som muito leve, quase imperceptível, vindo do corredor após a porta se fechar. São 3 passos lentos, seguidos por uma respiração que começa novamente, como se estivesse se aproximando de outro quarto. O áudio surgiu em um grupo pequeno de investigadores amadores que costumavam explorar casas abandonadas e registrar sons ambientes durante a madrugada. Naquela noite específica, eles estavam em uma antiga escola desativada há mais de 20 anos. O prédio ficava afastado da cidade, cercado por mato alto e silêncio absoluto depois das 10 da noite. Um dos integrantes decidiu deixar um gravador digital ligado em uma das salas do segundo andar enquanto o restante do grupo explorava o corredor. A intenção era simples: captar ruídos naturais do ambiente, estalos da estrutura antiga, talvez o som do vento atravessando janelas quebradas. O gravador ficou sozinho por aproximadamente 40 minutos. Quando voltaram para recolhê-lo, nada parecia fora do lugar. Mas ao revisar o áudio mais tarde, perceberam que não estavam sozinhos naquela sala. Os primeiros 15 minutos da gravação eram previsíveis. Estalos ocasionais da madeira, o som distante de passos do próprio grupo ecoando pelo corredor, e o leve assobio do vento entrando por frestas nas janelas. Porém, no minuto 16, algo mudou. Um ruído diferente surgiu ao fundo. Não era estalo. Não era vento. Era o som de uma cadeira sendo arrastada lentamente pelo piso. O problema é que a sala estava completamente vazia. Eles haviam filmado o ambiente antes de sair e não havia nenhum móvel ali. O arrastar durou cerca de 6 segundos, seguido por um impacto leve, como se a cadeira tivesse sido posicionada em um ponto fixo. Depois disso, silêncio absoluto por quase 20 segundos. Um silêncio pesado demais, sem qualquer ruído ambiente natural. No minuto 17:30, uma nova camada sonora começou a se formar na gravação. Era extremamente baixa no início, quase confundida com interferência digital. Mas ao aumentar o volume, tornou-se claro que era uma voz infantil. Não estava gritando, não estava chorando, apenas murmurando algo repetidamente em tom monótono. As palavras eram difíceis de distinguir, mas após vários ajustes de frequência, a frase começou a se formar com nitidez perturbadora. A professora já chegou. A repetição continuava, sempre no mesmo ritmo, como se estivesse sendo recitada mecanicamente. O mais inquietante é que, nesse momento da gravação, o grupo estava do lado oposto do prédio, longe demais para produzir qualquer som naquela sala específica. O áudio ficou ainda mais estranho no minuto 20. O som da cadeira arrastando voltou, mas agora parecia estar se movendo em círculos ao redor do gravador. Era possível perceber a mudança de direção pelo eco diferente no piso. A voz infantil continuava repetindo a frase, mas começou a variar levemente a entonação,
como se estivesse ficando impaciente. Então um novo som surgiu. Passos, pequenos, leves, percorrendo o chão da sala vazia. O gravador captava a movimentação claramente, mas o microfone não registrava qualquer respiração associada a esses passos. Apenas o contato rítmico com o piso. E então, pela primeira vez, a voz parou de repetir a frase e disse algo diferente. Ela está aqui. No minuto 22, algo metálico caiu no chão. O som foi tão alto que distorceu brevemente o áudio. Após o impacto, houve 3 batidas secas no que parecia ser uma mesa inexistente. O padrão das batidas era preciso demais para ser coincidência. Logo em seguida, surgiu uma segunda voz, mais grave, feminina. Ela não murmurava. Falava de forma clara, pausada. Sentem-se. A gravação captou então o som de várias cadeiras sendo arrastadas ao mesmo tempo. Múltiplas. Como se uma sala inteira estivesse sendo ocupada por alunos invisíveis. O ambiente, que estava vazio minutos antes, agora parecia cheio de movimento. E no fundo, muito distante, podia-se ouvir o som de páginas sendo viradas lentamente. Nos segundos finais da gravação, a voz feminina chamou um nome específico. Não era um nome comum. Era o nome exato do integrante do grupo que havia deixado o gravador na sala. Assim que o nome foi pronunciado, o áudio registrou passos correndo em direção ao aparelho. O som ficou abafado, como se algo tivesse se inclinado sobre o microfone. E então, bem próximo, a voz infantil sussurrou: "Você voltou." O gravador desligou abruptamente logo após essa frase, mesmo estando com bateria cheia. No dia seguinte, quando o grupo retornou à escola durante o dia para verificar a sala, encontraram marcas no chão coberto de poeira. Pequenas marcas alinhadas em fileiras, como pegadas de crianças sentadas em carteiras invisíveis. E no centro da sala, uma única marca circular no pó, exatamente onde o gravador havia sido colocado. O áudio foi extraído de uma câmera de segurança residencial instalada na sala de estar de uma casa recém-alugada. O proprietário viajava com frequência e costumava deixar o sistema gravando continuamente, principalmente por segurança. Durante uma madrugada aparentemente comum, às 3h07, o sistema registrou um pico sonoro fora do padrão e marcou automaticamente aquele trecho como evento incomum. No início da gravação destacada, não havia nada além do tic-tac suave de um relógio de parede e o ruído distante de um carro passando na rua. A casa estava vazia. Nenhum morador presente naquela noite. Mas exatamente aos 12 segundos, surgiu um som que não combinava com o ambiente. 3 toques leves na porta principal. Não foram batidas fortes. Foram suaves, deliberadas. Como se quem estivesse do lado de fora soubesse que não havia ninguém para atender. Após os 3 toques, o silêncio permaneceu por cerca de 15 segundos. O relógio continuava marcando o tempo normalmente. Então algo ainda mais estranho aconteceu. A maçaneta da porta começou a girar lentamente. O som metálico foi captado com clareza pela câmera. Não houve arrombamento. Não houve impacto. A porta simplesmente abriu alguns centímetros, como se estivesse destrancada. O detalhe inquietante é que o proprietário garantiu que sempre trancava a casa com 2 voltas na chave antes de viajar. A porta se abriu até metade do vão e permaneceu assim por alguns segundos. Nenhum passo foi ouvido entrando. Nenhuma respiração. Apenas o silêncio pesado de uma casa vazia durante a madrugada. No minuto seguinte da gravação, o microfone captou algo muito baixo, quase imperceptível. Um som semelhante a pés arrastando levemente sobre o piso da sala. Não eram passos firmes. Eram lentos, arrastados, como se alguém estivesse se movimentando sem pressa. O som percorreu a sala inteira, da porta até o corredor que levava aos quartos. E então parou. O relógio continuava marcando os segundos. De repente, o tic-tac cessou abruptamente. Não foi diminuindo. Parou de uma vez só, como se o mecanismo tivesse sido interrompido manualmente. E no lugar dele, surgiu um som novo. Uma respiração profunda, constante, ecoando pelo ambiente vazio. A respiração parecia circular pela sala.
Em determinados momentos, ficava mais próxima do microfone. Em outros, mais distante. O sistema de áudio da câmera ajustava automaticamente a sensibilidade, ampliando o som conforme ele se intensificava. No minuto 2:40 da gravação, uma nova camada sonora foi registrada. Um sussurro, muito baixo no início, ininteligível, mas repetitivo. Ao isolar a frequência posteriormente, o proprietário conseguiu distinguir as palavras: "Eu sei que você escuta depois." A frase se repetia no mesmo tom neutro, sem emoção. Logo após a terceira repetição, o som de um objeto sendo tocado foi captado. Era o leve estalo da moldura de um quadro pendurado na parede da sala, como se alguém estivesse passando os dedos por ele. Então, algo ainda mais impossível aconteceu. No minuto 13:20, o sistema registrou um ruído vindo do próprio dispositivo da câmera. Um clique seco, como se alguém tivesse pressionado um botão físico nela. A respiração ficou extremamente próxima do microfone, tão próxima que era possível ouvir a variação do ar entrando e saindo. E então, com clareza perturbadora, uma voz firme disse: "Não desligue." O áudio distorceu levemente por alguns segundos, como se o equipamento estivesse sendo tocado. A respiração cessou de forma abrupta. O relógio voltou a funcionar, retomando o tic-tac exatamente do ponto onde havia parado. E a porta, que estava entreaberta, se fechou lentamente sem produzir o menor rangido. Quando o proprietário retornou dias depois e revisou o trecho marcado como evento incomum, percebeu que o arquivo tinha duração maior do que o tempo registrado originalmente no sistema. Havia um trecho adicional no final. Nele, era possível ouvir o som de uma chave girando na fechadura e passos entrando na casa. Era o próprio dono chegando da viagem. O áudio captava o som dele colocando a mala no chão. E então, antes que qualquer outra coisa acontecesse, a mesma voz sussurrou no fundo da gravação: "Ele voltou." O proprietário afirmou que, ao entrar naquela casa naquele dia, sentiu uma sensação estranha de estar sendo observado. Desde então, mesmo quando a casa está vazia, o sistema ainda registra, ocasionalmente às 3h07 da madrugada, 3 toques suaves na porta principal, sempre seguidos por 15 segundos de silêncio absoluto. O áudio foi encontrado dentro de um cartão de memória perdido no estacionamento de um hospital desativado. O prédio estava fechado há anos, mas ainda atraía curiosos que exploravam corredores abandonados em busca de registros assustadores. Um estudante de audiovisual decidiu verificar o conteúdo do cartão antes de formatá-lo, imaginando encontrar apenas fotos antigas ou vídeos corrompidos. Havia apenas um arquivo de áudio, com duração de 4 minutos e 22 segundos. O nome era automático, gerado por um gravador digital. Ao apertar play, os primeiros segundos revelaram passos ecoando por um corredor amplo, com reverberação típica de paredes revestidas de azulejo. O som indicava que quem gravava estava sozinho. A respiração era leve, controlada. Então a voz surgiu, dizendo em tom baixo que estava no antigo setor de internação, tentando registrar qualquer ruído estranho para provar que os relatos sobre o local eram exagero. Durante o primeiro minuto, nada parecia fora do comum além do eco dos próprios passos. Em determinado momento, o gravador captou o som distante de algo metálico caindo no chão. O homem parou imediatamente. A respiração ficou mais audível. Ele comentou que o som parecia ter vindo do fim do corredor, onde as luzes não alcançavam mais. Decidiu continuar andando. Cada passo produzia um eco oco e prolongado. Então algo diferente começou a surgir no fundo do áudio. Um ruído intermitente, semelhante ao som de um monitor hospitalar antigo tentando ligar sem energia suficiente. Um bip fraco, irregular. O homem afirmou que não havia eletricidade no prédio. Mesmo assim, o som persistia. E a cada novo bip, parecia estar mais próximo. No minuto 2 da gravação, o bip cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi intenso, pesado. Então surgiu algo que não estava ali antes, uma segunda sequência de passos. Não era eco. O padrão era diferente. Enquanto os passos do homem eram firmes e espaçados, os novos eram arrastados e levemente mais rápidos. O homem percebeu. Sua respiração acelerou.
Ele perguntou em voz alta se havia mais alguém ali. Nenhuma resposta verbal veio. Mas os passos continuaram, acompanhando o ritmo dele à distância constante. Quando ele parava, os passos também paravam. Quando ele andava, eles voltavam. O padrão se repetiu 3 vezes, até que ele decidiu correr. A gravação ficou instável, com o microfone captando a vibração dos movimentos bruscos. O eco do corredor se intensificou. O homem dizia que conseguia ouvir algo respirando atrás dele. Não era imaginação. O som estava claramente registrado no áudio. Uma respiração profunda, irregular, ecoando pelo corredor vazio. De repente, houve um impacto forte, como se ele tivesse esbarrado em uma maca esquecida. O gravador caiu no chão, mas continuou funcionando. Agora, captava o ambiente de um ângulo baixo, próximo ao piso frio. Os passos arrastados se aproximaram lentamente do aparelho. Pararam a poucos centímetros do microfone. E então, pela primeira vez, uma voz diferente surgiu. Baixa, rouca, sem emoção. A voz disse apenas: "Você voltou." O homem, ofegante, murmurou que nunca tinha estado ali antes. A resposta veio imediatamente, no mesmo tom neutro. Voltou para ouvir. O áudio captou o som de algo metálico sendo arrastado pelo chão, como se uma maca estivesse sendo empurrada lentamente. O homem começou a se afastar, mas parecia desorientado. Seus passos ecoavam em direções inconsistentes, como se o corredor tivesse mudado de configuração. A respiração profunda continuava presente, mais próxima do que nunca. E então o antigo som de monitor hospitalar retornou, agora alto e contínuo, como um alerta disparado. O bip não era mais irregular. Era constante, agudo. Nos últimos 30 segundos da gravação, o som do monitor atingiu um pico e, de repente, cessou completamente. O silêncio foi interrompido por um ruído que parecia tecido sendo puxado sobre metal. O homem sussurrou que algo estava tocando seu ombro. O microfone captou o som de dedos deslizando pelo tecido da jaqueta dele. E então, muito próximo do gravador, a voz voltou a falar: "Fique." A gravação terminou com um estalo abrupto, como se o aparelho tivesse sido desligado manualmente. Nenhum vídeo correspondente foi encontrado no cartão de memória. Nenhuma identificação do dono do gravador. Mas até hoje, quem ouve o áudio com atenção percebe um detalhe inquietante no fundo dos segundos finais. Uma terceira respiração, muito leve, quase imperceptível, sincronizada perfeitamente com a de quem está escutando.